queridos irmãos e irmãs, hoje, sábado, dia 28 de agosto, dia de Santo Agostinho de Hipona, filho de Santa Mônica, cuja memória celebramos ontem. Então, ontem celebramos Santa Mônica e hoje Santo Agostinho, filho de Santa Mônica. O evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus capítulo 25, versículos 14 ao 30, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como tu foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos. E disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei, que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento, e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia de Santo Agostinho, pedimos a sua intercessão. O evangelho que acabamos de escutar se trata da parábola dos talentos. O que significa os talentos de uma forma concreta na nossa vida? Podemos interpretar os talentos como os dons que Deus nos dá, os dons que Deus nos concede. E esses dons que precisam ser desenvolvidos na nossa vida. É muito interessante porque quando Deus concede os dons a nós, nós precisamos trabalhar com os dons. Precisamos desenvolver esses dons. Precisamos desenvolver esses dons. E precisamos multiplicá-los. Precisamos trabalhar com ele. Precisamos produzir frutos. Veja, precisamos produzir os frutos que Deus espera de nós por meio desses dons. É por isso que são tão importantes os dons que Deus nos concede, os talentos. Mas a grande pergunta é: o que você tem feito com os dons que Deus te deu? Muita gente diz assim: eu até entendo que Deus me deu um dom, mas eu sou muito fraco, eu sou muito limitado, eu sou incapaz. Não. Talvez você seja preguiçosa, como aconteceu com aquele que só recebeu 1 e foi cavar o buraco e escondeu o talento que o patrão tinha dado. E depois, quando o patrão voltou para prestar conta, devolveu aquele único, sem multiplicar, sem ter trabalhado com ele, sem ter feito render aquilo que o patrão queria que rendesse, né? É tanto que o patrão vai dizer: servo mau e preguiçoso. O próprio evangelho, a própria parábola dos talentos vai dizer que o patrão deu a cada um
conforme a sua capacidade. Se Deus te deu dons, se Deus te deu talentos, é porque Ele vê a tua capacidade. E mais ainda, essa capacidade, mais do que ser algo seu propriamente dito, a própria capacidade que fala o Evangelho já é um dom de Deus. Porque é Deus que nos capacita, meu povo. Deus nos capacita, Deus nos dá dons e Deus nos ajuda a multiplicar. Por isso não tem desculpa. Não tem desculpa. Peçamos hoje ao Senhor para que possamos assumir os dons que Ele nos deu, que possamos com coragem, com ânimo, com ousadia, com determinação, com disponibilidade, com amor, com caridade, no espírito de serviço, viver e trabalhar esses dons, desenvolver os dons, porque talvez o que esteja faltando na sua vida é desenvolver os dons, né? É como alguém que, por exemplo, alguém tem o dom de tocar um violão, só que a pessoa tem o dom, mas precisa desenvolver, precisa pegar o violão, precisa aprender as notas, precisa aprender os acordes, precisa desenvolver os dons. E muitas vezes o que nos falta é isso, meu povo, que nós deixemos a preguiça de lado e possamos ser determinados diante daquilo que Deus nos deu. Porque o Senhor espera de nós o serviço. Deus espera de nós os frutos, aquilo que possamos produzir com esses dons. Ele vai pedir contas. E o que vamos dizer a Ele quando Ele voltar? Portanto, que Deus abençoe a sua vida, que pela intercessão de Santo Agostinho, esse homem que multiplicou os seus dons, que soube tão bem viver esses dons de Deus, foi fiel a Deus. Que pela intercessão de Santo Agostinho, Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.